Olá pessoal, aqui é José Guimarães do canal Direito a Volver. Vou fazer um vídeo hoje sobre a situação do Brasil, né? O nome do vídeo vai ser O Brasil e a Nossa Chance de Futuro. Nesse vídeo eu vou tentar abordar o histórico muito rapidamente, muito superficialmente, do governo de extrema esquerda que destruiu o Brasil e o governo do presidente Jair Bolsonaro, que está salvando esse país dessa herança maldita que a esquerda fez no Brasil. E lembrar que 4 anos só não são suficientes, porque eles passaram anos, 30 anos destruindo o Brasil. E o Bolsonaro teve 4 anos, e teve 4 anos lutando contra o sistema completo, porque o sistema está totalmente aparelhado. A Câmara dos Deputados, você consegue trocar 30 deputados no máximo, porque tem um coeficiente eleitoral, eles fizeram isso para se proteger. Os senadores conseguem se eleger para o Senado, mesmo com ficha suja, quer dizer, o cara tem 30 processos de corrupção no STF, se candidata, eles permitem que ele se candidate, porque um senador com rabo preso não perturba o STF. E o STF, que foi totalmente nomeado pela extrema esquerda, faz o que o patrão manda, né? Então, o vídeo é por esse caminho hoje. Antes de começar o vídeo, eu preciso pedir, como sempre, que vocês, por favor, subscrevam no canal. E se botar o sininho do lado, facilita, porque já te avisa quando tiver um vídeo novo ou uma live, né? Por sinal, muito obrigado pela audiência que eu tive na última live que nós fizemos sobre o caso Varig. Foi muito bom, foi lindo, foi maravilhoso. Eu tive um apoio fantástico do comandante Wilson Kitt Júnior e da nossa comissária Ângela Arad, que a capacidade que ela tem, que essas pessoas têm de lembrar desses fatos, eu fico abismado, é uma coisa impressionante, né? Eu tenho aqui um roteirinho para poder falar com vocês. Eles falam praticamente de cabeça tudo, é uma coisa assim fantástica, né? Estamos planejando uma nova live com eles, que não sei se são as mesmas pessoas, mas com certeza pessoas muito boas, né? Eu vou avisar assim quando tiver alguma coisa marcada. E hoje eu fui convidado pelo candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, o Deison Tomé, para participar de uma live no canal dele. E teremos outros convidados, que são outros candidatos de outros estados, né? Que é bom que vai levar a nossa mensagem de Varig para vários estados, não só as pessoas ligadas ao Rio de Janeiro, né? Então, com o peso e a penetração dessas pessoas que são candidatos a deputado e senadores, isso tem uma divulgação melhor, né? E nessa live de hoje, nós teremos, além do Deison Tomé, nós vamos ter também a Ângela Arendt, vamos ter, deixa eu achar aqui os nomes certinhos para não falar besteira, né? Desculpa aí a demora, tá? Mas é bom deixar certinho o nome das pessoas para evitar que a gente fale besteira, né? Então ai meu Deus do céu, não estou conseguindo pegar aqui. O candidato a deputado Sérgio Veit, o candidato por São Paulo, a deputado federal por São Paulo. Meu Deus do céu, que vexame que eu estou dando aqui. Cruz, credo. Deison Tomé, está aqui. Ok. Tá. Então o Sérgio White, pelo Rio Grande do Sul, a Ana Maria, por São Paulo, o deputado Coronel Tadeu, e pelo Rio de Janeiro, o Deison Tomé, além de a Ângela Ari e eu, né? Desculpa esse meu eu. Bom, vamos falar sobre a história de hoje, né? Eu estava vendo o Paulo Guedes falando sobre o que aconteceu
e o que eles fizeram para corrigir o Brasil. E eu fiquei pensando sobre isso aí e escrevi alguma coisa para falar com vocês hoje. Então, com a eleição do presidente Bolsonaro em 2018, surgiu no Brasil, quer dizer, ele foi eleito basicamente porque tinha uma rejeição gigantesca ao petismo, porque a gente praticamente não conhecia o presidente Bolsonaro. Eu conhecia porque eu fui paraquedista, mais ou menos na mesma época que ele, e já conhecia desde muito tempo. Mas muita gente não sabia quem ele era. Era aquele cara deputado engraçado que falava sozinho para o plenário, que aquela louca lá do Rio Grande do Sul ficava dando ataque com ele porque ela defendia um estuprador, esquartejador, e ele estava querendo punir esse monstro, né? Aquela maluca lá que tem em Porto Alegre, que eu não sei como é que se elege. Gaúchos, pelo amor de Deus, não elejam aquela coisa. E ele mostrou para nós, no mandato dele, com uma simplicidade absurda, que um presidente da República é um servidor público, que ele pode sair na rua e falar com as pessoas, sim. Não é aquela coisa que virou um ente sagrado que ninguém pode chegar perto nem tocar. Não, ele vai na rua, fala com as pessoas, toma caldo de cana, come pastel na barraquinha. Isso é que é o normal. Ele é uma pessoa normal. Eles se acham muito importantes, mas eles não são. Eles são servidores públicos como qualquer pessoa. Qualquer cidadão brasileiro é tão importante quanto eles. Entendeu? Eles precisam acabar com essa história de se achar importantes autoridades. Não são. São empregados do povo. Né? E o Bolsonaro mostrou isso com a simplicidade gigantesca, onde ele não rouba e não deixa roubar. Aí vão falar, tem corrupção no governo Bolsonaro. Provem. Não provaram nada. Eles só falam. É só narrativa, narrativa, narrativa e nunca provam nada. Tá? Então, ele mostrou pra gente que o Brasil pode sair daquele status de país em desenvolvimento para se tornar uma das potências do mundo. Como? Do jeito que ele está fazendo, trabalhando de maneira séria, honesta, produzindo muito, cada vez mais, melhor. A situação atual que nós vivemos, né, por interferência de vários setores, nos levou a ter que escolher entre um modelo fracassado de populismo, dos gastos acima dos limites, sem razão que justifique aqueles gastos, pelo favorecimento de uns poucos, né, que foi o que aconteceu no governo Lula, e do empobrecimento de muitos, que foi o que aconteceu no Brasil. No final do governo Lula, o Brasil perdeu tanto dinheiro que é muito mais que qualquer país que tenha passado por uma guerra. Isso é inacreditável. Basta ver a entrevista do Lula com o William Vac na CNN, que não é nem um pouco simpático a Bolsonaro, mas ele falou assim, olha, presidente, são os números, o senhor fez o país perder muito dinheiro. Fez perder muito dinheiro por quê? Por má administração, por corrupção, por opções erradas, por populismo, por safadeza. Tomar decisão bêbado, provavelmente era o caso dele, né? O atual governo, mesmo com uma guerra na Europa, após uma pandemia, onde o STF tirou do presidente o poder de decidir os caminhos de combater a pandemia, deu para os governadores e prefeitos, subvertendo a ordem da República Federativa do Brasil, que é o que diz na nossa Constituição. E esses caras, alinhados com essa extrema esquerda e loucos para quando voltar a mamar na teta da corrupção, viram aquele papo de fica em casa, a economia a gente vê depois, que aquela mulher lá, aquela que não é jornalista, aquela pessoa que faz entrevista no Jornal Nacional, veio com aquela história de se puder. Mentira, ela é mentirosa. Eu devia ter vergonha na cara de dizer uma coisa dessa, porque passaram o tempo todo dizendo que quem está na rua é genocida, né? E quem não tinha como viver, vendendo água no sinal, morria de fome. Ainda bem que o presidente Bolsonaro estava lá, congelou o reajuste dos funcionários públicos e sobrou dinheiro para dar o auxílio emergencial para as pessoas poderem comer, pelo menos, né? Se fosse no governo PT, iam morrer de fome. Bom, o que aconteceu com o governo Bolsonaro? Depois de tudo que aconteceu aí, que ele fez tudo, que o Brasil foi um dos primeiros a começar a vacinar, foi o quarto a começar a vacinar, se eu não me engano. Sempre esteve entre o quarto e o quinto a mais vacinado no mundo, e só atrás dos países que produziam a vacina. Ele fez questão de ter capacidade de produzir vacina no Brasil, mesmo que digam que foi o contrário. Não, ele fez isso. Lembre-se dos números, pesquisem. O Brasil sempre esteve entre os 4, 5 países do mundo que começaram a vacinar primeiro e mais vacinaram no mundo. Ok?
4 ou 5 entre Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Nova Zelândia, o Brasil estava lá. Tá? Mesmo com tudo isso aí, o que ele conseguiu? Aumento de oferta de emprego. Nunca se ofereceu tanto emprego no Brasil como hoje em dia. Diminuição do número de desempregados. Ele herdou uma quantidade de desempregados gigantesca. E naquela época não tinha pandemia nem guerra. Aí veio a pandemia, a guerra que destruiu mais empregos ainda. Ele fez medidas para diminuir a perda de empregos. E hoje em dia ele tem números bem menores do que antes, do que o governo PT, aquele governo fracassado, corrupto, que eu vivo falando nisso aí, né? Conseguiu um aumento do PIB muito acima das previsões mundiais. Todos os institutos do mundo de economia previam um PIB bem menor no Brasil. O Brasil está surpreendendo todo dia de maneira positiva, não negativa, positiva. Deflação. O Brasil consegue ter aumento de PIB, ou seja, aumento da riqueza no Brasil, dos produtos e bens produzidos no Brasil, aumento da massa salarial do meio circulante, aumento de atividade econômica e deflação. Alguma coisa ele está fazendo certo, né? Não houve diminuição de consumo para que tenha tido a deflação. Não. Houve aumento de consumo e deflação. Quem estudou um pouco de economia vai entender o que eu estou falando. Isso é uma coisa fantástica. Porque houve aumento de oferta de produtos. Ou seja, mais trabalho, mais produção, mais oferta, o preço cai. Aí o pessoal vai e compra. Tendência o que é? Subir o preço. Não, continua produzindo mais ainda e diminui o preço ainda assim. Também com a política de diminuição de impostos, que foi o único governo, que baixou impostos no Brasil. Nos governos de esquerda, eles sempre aumentam impostos para quê? Para financiar o roubo deles, aumentar a máquina estatal, favorecer os amiguinhos. Com esse cara agora, ele diminui os impostos. Que os caras lutam desesperadamente para não deixar que o imposto seja diminuído. E tem mais, hein? Ele dá aumentos acima do que já foram dados em qualquer época do mundo no Brasil. Para professores, para enfermeiros, por exemplo, muito acima, nunca existiu isso antes. Mas a esquerda luta contra. Quer dizer, a esquerda odeia o brasileiro pobre. A esquerda gosta do rico, do milionário corrupto, porque aí eles vão tomar vinho de $5 mil, R$5 mil nas festinhas deles, né? Bom, diminuição do número de mortes violentas no Brasil. O Brasil é a matriz energética mais verde do mundo. Nenhum país é tão verde que no Brasil em termos de produção de energia. A nossa agropecuária, atualmente, tem a capacidade de alimentar metade da população mundial, mesmo com o Brasil usando apenas 8% do seu território para agricultura e 12% para agropecuária, com tudo junto, né? O Brasil é uma potência digital. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, graças a esse governo. E aí nós chegamos naquela situação de o seguinte: se o Brasil, assim, tem outra coisa que aconteceu agora, que é uma questão geopolítica. O Brasil é um país perto dos Estados Unidos da Europa, é um país que tem uma produção gigantesca, uma capacidade gigantesca de aumentar a produção, e é um país amigo a esses países. Se o governo fosse de esquerda, nós teríamos aliados de quê? Coreia do Norte, Venezuela, Argentina, Bolívia, Haiti, a Nicarágua, essas porcarias aí que são de ditaduras comunistas, a gente empurrando dinheiro para eles e sem nada em troca, sem nada em retorno, né? E o dinheiro do povo brasileiro. Sinto muito. As eleições se aproximam. Então é muito importante que você veja o seguinte: quem está contra o Bolsonaro nessas eleições? O povo está a favor, está junto. Quem está contra ele? A mídia, porque parou de receber dinheiro para falar bem do governo, mesmo o governo roubando e fazendo um péssimo governo. Quem está contra ele? O STF, totalmente nomeado pela esquerda. Muitos que estão lá não têm condições, teriam condições de estar lá porque não conhecem nem a lei. Foram reprovados para exame de juiz 2 vezes. Não tem nenhum juiz lá que eu saiba, só o Cássio Nunes, se eu não me engano. Os empresários que vivem, que
interagiam nessa mutreta de ganhar dinheiro e dar dinheiro para o partidão, né? Os comunistas aí chamados PT, né? Os artistas, mamando na Lei Rouanet. Quer dizer, ninguém que produza para a gente coisas que vão fazer o país melhorar, né? Então eles estão contra, eles estão tentando convencer você de qualquer jeito que o presidente da República, que fez toda essa maravilha no governo, não serve. Mas aquele ladrão, cachaceiro, condenado em 3 instâncias, é que é o homem para o cargo. Não parece estranho isso para vocês? Como é que pode todo esse pessoal ser a favor de um cara que levou o país para a maior recessão que o Brasil já teve? O maior número de desempregados, o maior número de mortes violentas, associado a países que não nos trazem nada de positivo, jogando dinheiro brasileiro fora, dando refinaria brasileira para a Bolívia, comprando refinaria podre em Estados Unidos, a Pasadena, financiando Cuba sem nenhuma garantia, com oferecimento de charuto para pagar a dívida, que não pagaram, financiando aeroporto na África, metrô na Venezuela. E o Brasil? Como é que fica? Para eles tanto faz, o negócio é mamar na teta. Já começou a ficar longo demais o meu vídeo aqui, então eu vou parar, mesmo que eu tivesse mais coisa para falar, uma pena que fica muito longo, né? Mas eu peço a vocês, por favor, votem conscientemente. Presidente da República Bolsonaro e deputados e senadores, aquelas pessoas que são da base aliada do Bolsonaro, não é do partido Bolsonaro não, do Bolsonaro. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o senador do partido do Bolsonaro é aquele jogador de futebol lá, né? E tem a opção daquele deputado que foi preso pelo STF por falar a verdade sobre o STF. Então, quem a gente vai votar? Eu voto no deputado que peitou a STF, ao invés daquele cara que não fez nada em 8 anos de Senado, né? Bom, se nós votarmos bem, colocarmos um bom presidente na República, em 4 anos você vai lamentar que ele não tenha mais 4 pela frente. Ok? Muito obrigado pela atenção. Hoje à noite live. Que Deus nos abençoe e não percam a fé no Brasil.